Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Palavras para o Teu Coração. É uma honra receber você aqui e eu quero dizer para você que eu tenho certeza que a palavra de hoje vai tocar no teu coração em nome de Jesus, amém? Desde já eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe essa palavra com mais pessoas para que a palavra de Deus possa ter um alcance maior nos corações, amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e bora para mais um vídeo devocional em nome de Jesus. Glória a Deus! Nós estamos aqui hoje para ministrar uma palavra no teu coração e o tema da nossa ministração de hoje é Marta e Maria, prioridades espirituais em meio às distrações. Eu gosto muito de mencionar e lembrar desta palavra aqui, porque essa passagem que nós vamos ler está no livro de Lucas, o capítulo 10, o versículo 38 ao 42. Vamos ler juntos então? Lucas 10, versículo 38 ao diante. Vamos lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Marta e Maria, elas moravam em Betânia, em uma pequena vila próxima a Jerusalém. Marta era a irmã mais velha e parecia ser a chefe da casa, sendo uma mulher ativa e responsável na hospitalidade. Marta, sua irmã mais nova, tinha uma disposição diferente, focada em aprender e a ouvir. Quem era Marta e Maria? Marta era uma mulher de ação, prática e dedicada a servir. Seu nome significa senhora, dona da casa, o que reflete sua posição e liderança no lar. Ela tinha grande preocupação com os afazeres domésticos, especialmente quando Jesus se hospedou em sua casa. Maria, por outro lado, era mais contemplativa, focada em aprender de Jesus. Ela aparece em outras passagens, como João 12, sempre em um espírito de adoração e devoção. Por que Jesus parou na casa de Marta? No texto, vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele frequentemente passava por Betânia, pois era um lugar de descanso e amizade. Ao chegar na casa de Marta, Jesus se hospeda ali, demonstrando o carinho e a proximidade que tinha com essa família. Ele não estava apenas passando, mas escolheu aquele lugar para um momento de descanso. Acima de tudo, para ensinar lições espirituais profundas. Com esse pano de fundo, vamos ver o que acontece quando Marta e Maria respondem de maneiras muito diferentes à presença de Jesus em sua casa. Sabe, eu vejo muitas pessoas ministrando essa passagem. Tem uma canção muito famosa que fala até mesmo sobre ela, sobre as duas, sobre Maria, né? E
Analisando o texto e meditando nele, na palavra do Senhor, eu vejo que as duas são importantes para o contexto contemporâneo e moderno de hoje que nós vivemos. Jesus não descarta a liderança e a ideia de Marta, pela posição que ela é e agitada como ela é. E ele não discrimina Marta. Eu analisando o texto, ele não discrimina Marta. Ele simplesmente só diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, o pouco, ele é necessário. Se não somente uma coisa só é necessário. Qual é o necessário? O necessário é estar com ele. E Marta estava com ele, mas ela estava agitada. E Jesus dá um conselho a ela. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a distração de Marta, que nós lemos no livro de Lucas, capítulo 10. Amém? Marta, preocupada em servir e garantir que tudo estivesse perfeito para Jesus, se ocupou com muitos preparativos. Sua intenção era boa. Ela queria oferecer o melhor ao seu hóspede. No entanto, ela estava tão envolvida nas tarefas que perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus e aprender com ele. Hoje, nos dias de hoje, muitos de nós somos como Marta. Distraímos com muitas responsabilidades, tanto no ministério quanto na vida cotidiana. Podemos nos ocupar tanto em fazer para Deus que esquecemos de estar com Deus. O ativismo e o excesso de tarefas podem nos afastar do momento mais importante, o tempo de comunhão com o Senhor Jesus. Essa tentação de se distrair com as obrigações também tem um aspecto profético no mundo moderno. A voz de Deus muitas das vezes é abafada pelo barulho de nossas responsabilidades. Precisamos discernir quando é momento de parar e ouvir a voz do Espírito, deixando de lado as distrações para buscar a intimidade com o Senhor. Salmos 46 e o versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Uma lembrança poderosa de que muitas das vezes é necessário parar e descansar na presença de Deus, sem nos preocupar com tantas tarefas. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Jesus Cristo. Este versículo fala diretamente sobre a ansiedade de Marta, nos mostrando que Deus quer que entreguemos nossas preocupações a Ele. Queridos, eu li alguns livros e li alguns artigos, algumas postagens de algumas pessoas dizendo que a doença do século é a ansiedade. A doença da atualidade, a doença da modernidade, a doença é a ansiedade, a depressão, é o síndrome do pânico. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Olha o que o versículo que nós acabamos de ler: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Jesus Cristo. Nós precisamos andar em oração e súplicas diante de Deus.
Nossas orações precisam ser conhecidas diante de Deus. São os nossos pedidos que devem ser conhecidos diante de Deus. Nós devemos estar entregues a Ele. Em tudo e em todas as coisas. E tudo que nós fizermos, seja para Ele. A intenção do nosso coração seja inclinado para Ele. Não por reconhecimento. Não porque pessoas precisam ver que eu estou fazendo. Não, precisa ser para Ele primeiramente. Nós aprendemos com a devoção de Maria, em Lucas 10:39. Maria, por sua vez, escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir as suas palavras. Isso era algo ousado para a época, pois as mulheres normalmente não tinham esse acesso e não podiam estar no meio onde os sacerdotes e os homens estavam. Ela não era para estar, porque não era o privilégio de sentar entre os discípulos e aprender diretamente com o mestre. No entanto, Jesus não só permitiu isso, mas afirmou que Maria tinha escolhido a melhor parte. Quantas de nós estamos tão atarefadas e nós não conseguimos sentar com Jesus, ouvir a sua palavra, pegar a sua palavra, ler, se alimentar dela, derramar sobre Jesus a nossa adoração, a nossa melhor adoração. Hoje, no mundo moderno, em uma sociedade que valoriza o fazer, Maria nos ensina o valor de simplesmente estar com Jesus. Às vezes, a maior expressão da nossa fé é a nossa disposição de parar tudo e nos sentar aos pés de Cristo. Isso nos lembra a importância de priorizar o nosso relacionamento com Deus acima de todas as outras atividades. O ato de Maria tem um significado profético. Ela estava literalmente posicionada aos pés de Jesus, o que indica uma postura de adoração e aprendizado profundo. Isso é um chamado profético para a igreja de hoje, que estejamos mais preocupados em ouvir a voz de Deus e aprender dele e realizar muitas obras que o mundo valoriza. É muito mais aprender de Deus do que as outras coisas que o mundo oferece. Salmos 27:4 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, que a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Assim como Maria, o salmista nos ensina a expressar o desejo de estar na presença de Deus, buscando comunhão com Ele. Em 2 João 15:5 diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vida de Maria nos ensina sobre a necessidade de permanecer conectados em Jesus, que nós possamos dar frutos. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos manifestar Cristo aonde nós estivermos, dentro e fora dos nossos lares, nós como esposas, nós como mães, nós como filhas, aonde nós estivermos, podemos expressar a nossa verdadeira adoração em Cristo Jesus aonde estivermos. Não aquelas pessoas alienadas, mas poder manifestar realmente os ensinamentos que ouvimos e aplicar eles no dia de hoje. Sabe, tudo aquilo que Jesus nos ensina em sermos boas mulheres, boas esposas, no livro de Provérbios, no capítulo 31, poder dar frutos, poder manifestar os frutos de justiça, o Espírito de Deus que transforma, que traz vida, que traz mansidão, que traz um espírito de ousadia, de fé, de coragem. Nós precisamos manifestar o reino de Deus em tempo e fora de tempo.
No livro de Lucas, no capítulo 10, nós também aprendemos a resposta de Jesus. Olha aqui nas minhas anotações, quando Marta se questiona a Jesus por Maria não estar ajudando, Jesus respondeu amorosamente, mas com uma lição importante. Ele disse a Marta que ela estava ansiosa, distraída com muitas coisas, mas que Maria havia escolhido a boa parte, que não lhe seria tirada. A aplicação de hoje, em um mundo moderno, Jesus não repreendeu Marta por sua hospitalidade, mas pela sua inquietação e distração. Isso nos ensina que o problema não está em servir, mas em permitir que o serviço se torne uma distração na presença de Deus. No mundo moderno, precisamos aprender a equilibrar nosso desejo de servir com a necessidade de estar conectado espiritualmente com Deus. Sabe, queridos, eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês. Eu já estive em momentos na minha vida, na minha trajetória, em que o serviço me tirou da presença do Senhor. Eu estava focada em colocar metas para pessoas e esqueci de que a minha meta principal é estar conectada com Deus. E que nós, dentro da nossa humanidade, somos tão limitados, somos tão frágeis, que podemos perder a nossa conexão pelo serviço. Sabe, queridos, uma vez eu ministrei isso e eu torno a ministrar aqui no meu canal no YouTube. Eu tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho um pastora que está acima de mim. São pastores sêniores. Eu tenho meu pastor na minha casa, que é o meu esposo, a minha liderança espiritual. Sabe? E eu presto o serviço voluntário, dou assistência como pastor auxiliar na igreja, mas eu aprendi nessa intimidade com Deus que o meu pastor superior, ele tem a esposa dele, ele tem os outros departamentos que devem servir a igreja com extrema supremacia, assim como eu. Nós devemos gastar sim os nossos dias na casa do Senhor, mas nós não devemos esquecer de quem Deus é na nossa vida. Sabe? Ultrapassar limites, romper caráter para poder manter um status, para poder manter uma visibilidade. Querido, saia desse lugar. Tem um vídeo devocional que eu falo aqui sobre as tentações de Jesus. Eu quero deixar aqui para você no link abaixo, que você assista. Esse vídeo devocional tá incrível, tá? De tocar no seu coração e transformar a sua vida. Saia do ativismo ministerial e entre numa nuvem de testemunhas, como a Bíblia fala. O apóstolo Paulo fala sobre a nuvem de testemunhas, mas que seja para a edificação do reino. Nós vemos tantos absurdos dentro da igreja que são incontáveis, tantas heresias que são incontáveis, tantos lugares que nós vamos, que nós ouvimos as pessoas e pensamos, meu Deus, aonde que a igreja do Senhor vai parar? Aonde a igreja brasileira vai parar? Nós devemos sim caminhar em espírito e em verdade, porque é esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. Nós não devemos buscar andar em ativismo para bater meta, para mostrar status, para dizer que estamos e vamos, sendo que Jesus não aprova muitas das vezes. Jesus não está aprovando muitas coisas dentro da igreja do Senhor. Mas pela misericórdia, a sua infinita misericórdia e bondade,
Nós não somos consumidos. Isso que isso que a palavra de Deus fala no livro de Salmos. Profeticamente, a resposta de Jesus é um chamado para cada um de nós escolher a boa parte. O Senhor nos chama para priorizar o que é eterno e duradouro e não nos perdemos nas tarefas que podemos nos distrair de sua presença. Isso também é um convite para o povo de Deus para que mantenha o foco no que é mais importante, a intimidade e a comunhão com Cristo. Olha o que diz o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Eu quero ler aqui com você. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse versículo reforça a ideia de que nosso primeiro maior mandamento é amar a Deus e estar com Ele como Maria fez. Apocalipse 3, o versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos abrir as nossas portas. Vamos abrir as nossas portas. As portas do nosso coração. As portas da nossa casa. O coração dos nossos filhos para a palavra do Senhor. O coração dos nossos esposos. Para que o Senhor venha e ceie com nós, e que nós possamos nos alimentar dele, e que nós possamos entregar tudo aquilo que não vem do Senhor e entregar a ele. Queridos, nós estamos sendo chamados para uma profundidade, para um lugar de rendição, para um lugar aonde somente você e Deus vão se encontrar. Oh, aleluia, Jesus. A história de Marta e Maria é um lembrete poderoso para nós. O serviço a Deus, ele é importante. Mas a nossa prioridade deve ser sempre a comunhão com Ele. Maria escolheu a boa parte porque entendeu que a presença de Jesus era mais valiosa do que qualquer outra coisa que ela pudesse acessar e ter naquele momento. Hoje somos chamados para fazer uma mesma escolha. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus. Que nós possamos aprender com esse vídeo devocional de hoje, que é importante estar na presença do Senhor do que as inquietações desse mundo. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua casa, eu quero declarar algo dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar nessa palavra, que mais importante é estar caminhando contigo. Ensina-nos, Senhor, a deixar todas as inquietações de lado e nos ajuda, Espírito Santo, a entregar a Deus tudo aquilo que não nos pertence e nos ajuda a tomar posse daquilo que Jesus já nos deu na cruz. Ensina-nos, Senhor, assim como Tu ensinou para Marta, que uma coisa só mais é importante do que todas as outras coisas, do que todas as agitações, do que todos os ativismos que as pessoas colocam em nós, do que todos os títulos. Senhor, venha sobre nós, renova as nossas forças, tira de nós tudo aquilo que afasta-nos de Ti, Deus, e faz de nós, Pai, pessoas rendidas, com corações rendidos, com os corações contritos, rendidos em adoração e oração a Ti. Ensina-nos, Senhor, a escolher a boa parte, que é a Tua presença, e que isso nunca vai nos ser tirado, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo devocional, em nome de Jesus.